E, Tramonto, o que tá acontecendo lá no Nepal, cara? Também tá tendo uma confusão gigante. Inclusive, o que é isso que você trouxe aí que tá em cima da mesa? Você conhece o Nepal? Não conheço o Nepal. Não tive isso aqui é a bandeira do Nepal. Diferente, já né? É diferente, né? Que ela qual é outro país que tem uma bandeira que não é retangular, Raul? Suíça, que é quadrada. São os dois únicos países que têm bandeiras que não são retangulares. É uma bandeira... O Nepal é um país pequeno, que fica no sul da China. Ele fica espremido entre a China ao norte e a Índia ao sul. E ali estão as maiores montanhas do mundo. O país só é conhecido porque os alpinistas vão lá, porque lá estão 8 das maiores montanhas do mundo. As montanhas que têm mais de 8.000 metros de altura ficam nos Himalaias, que é uma cadeia de montanhas, né? E o Tramonta, que assim... Eu já estive lá. Que adora um desafio, adivinha só, né? Eu fui até o acampamento base do Everest, eu subi o Island Peak, que é uma montanha de 6.200 metros de altura. Eu não fui para o Everest para subir o Everest, porque fui até os 5.300, que é o acampamento base. Esse aqui é uma lembrança que eu trouxe. O azul significa a paz, o vermelho é a coragem e o futuro. Aqui tem um sol que representa o calor e a região sul do país. E aqui a lua, que representa também a região da cordilheira e o frio que faz lá, né? E quando eu estive no Nepal, o país estava passando por uma transformação muito grande, porque os maoístas faziam uma luta armada, promoviam uma luta armada contra o país. E quando eu estive lá, no começo dos anos 2000, inclusive em Katmandu, a capital, existiam barreiras militares do exército, aquelas coisas de ferro, assim, para que ninguém pudesse andar em alta velocidade lá. E os maoístas promoviam ataques a vilas distantes da capital. Aí houve um acordo, um grande acordo, e os maoístas depuseram as armas e puderam participar das eleições. Ganharam as eleições, é um regime parlamentarista. Só que, a partir daquela data, parece que os políticos não foram capazes de atender às necessidades do país. O país continua sendo extremamente pobre, sofre muito com terremotos, o que é um agravante, porque um país extremamente pobre tem essas tragédias, né? E agora, o governo, pressionado com acusações de corrupção, especialmente promovida pelos jovens, o governo bloqueou as redes sociais e, com isso, os jovens foram para a rua e botaram fogo em palácios. A gente tem alguns vídeos caos, aqui. olha aí, o caos está instalado no país. E, de novo, a gente volta para as redes sociais, né? Isso daqui acontecendo. Basicamente, a grande motivação foi o impedimento de usar redes sociais lá no Nepal. E acusações de corrupção nas famílias que governam o país. Olha isso. Muito louco isso, né? Tem alguns vídeos aqui. Né? Olha isso. Olha que coisa. Esse aqui é o parlamento lá no Nepal. Essa é a imagem mais emblemática, né? Porque ela mostra em chamas mesmo. Né? Parlamento em chamas. Botaram fogo na casa de uma ex-primeiro-ministra, ela morreu. Morreu queimada. Sim. Morreu queimada dentro da residência porque não conseguiu escapar, né? E aí tem uma geleia política armada porque não existe liderança e não existe uma pauta de reivindicações clara, né? É muito horizontal, né? É muito horizontal, então ninguém sabe como tratar disso. Olha o nepalês fazendo dancinha de TikTok. A bandeira lá. Neste momento, as Forças Armadas estão tentando, junto com algumas lideranças políticas, uma organização qualquer que seja ela, para tentar, no mínimo, organizar a situação no país. Mas a gente volta para as redes sociais e o poder das redes sociais. Nós falávamos há pouco o quanto é difícil você acabar com a polarização do país à medida que as pessoas passaram a ter o poder por meio das redes sociais. Mas, de novo, e lá isso foi o que detonou. Tem um componente socioeconômico importante. De novo. Porque, assim, essa revolta... tem uma discussão assim, controle de redes sociais, a regulação e tal. O que pode gerar? Eu acho que pode gerar revolta. Mas quando você tem essa combinação de um sentimento que eu não consigo me manifestar pela minha rede,
mas eu estou com um problema, estou passando fome, eu estou com um problema. E isso cria-se quase que uma faísca para as pessoas irem para a rua, né? Então, por isso que, de novo, eu volto para assim, o componente econômico-social ele é fundamental para essas manifestações. Quando a gente teve 2013, Jornada de 2013, que nós experimentamos aqui, e teve Primavera Árabe, teve uma série de situações congêneres do mundo todo, tinha um componente ideológico, mas em quase todo caso, se você investigasse, tinha lá, aqui tinha os 15, era 15 centavos ou 20 centavos, nem lembro. Eram uns 20 da passagem centavos. De ônibus. Da passagem, né? de ônibus. Né? Mas geralmente tem um reivindicação do passe livre. Detonador tem um componente econômico. Sim. Então, assim, quando você fala em governos tentarem controlar, manter a paz social, de fato precisa atender o cidadão. A vida dele precisa estar melhorando, ou pelo menos ele tem esperança que vai melhorar. Quando você perde a esperança de que vai melhorar, aí dá nisso. E aí você não consegue se manifestar mais, porque a rede social ela é um instrumento, né? Assim, eu acho que a gente pode discutir várias nuances das plataformas. Mas é um instrumento de opinião pública. E as pessoas estão muito participando do processo político porque elas têm hoje um equipamento que permite conectá-las com a autoridade. Nós falamos de personagens políticos como Fernando Henrique Cardoso, né? Voltar até antes, assim, grandes estadistas, né? Tancredo Neves foi um grande estadista, não pode se contestar isso aí. Qual é a conexão que ele tinha com o cidadão? Como é que conseguia conversar com o Tancredo Neves? Nenhuma. O presidente da República está lá respondendo. O Bolsonaro nunca respondia o WhatsApp. Estava lá na rede social. O presidente Lula está lá o tempo inteiro respondendo as perguntas que chegam para ele. Mesmo que ele não opere, tem alguém respondendo porque ele sabe que não responder. Se não tiver essa conexão, esse diálogo, ele perde completamente o contato com a sua base. Isso não dá para. É difícil imaginar um recuo nesse movimento. Acho que é aumentar. Pelo contrário, a tendência é de ampliar essa relação direta, essa democracia quase direta que existe. Assim, eu falo com o meu deputado, eu voto nele, eu vou lá cobrá-lo, sei onde ele mora, sei o que ele vota, e cobro aqui e cobro pessoalmente. Então, esse instrumento de aproximação do eleitor com a autoridade, quando você ameaça fazer uma restrição, acende um sinal amarelo. Fala, opa, agora não posso mais? Não posso mais não apenas me expressar, como não posso mais me conectar com a autoridade, não posso denunciar a autoridade quando eu tenho na minha rede. Então, a gente está discutindo, tem vários projetos de regulação, de regulamentação, e é por isso que eles têm dificuldade de avançar no campo político, porque os parlamentares, quando vai para o Congresso diz assim, peraí, eu fui eleito por quem? Né? Eu vou pedir voto para quem? Agora eu vou cercear esse espaço em que o eleitor se conecta com o mundo político. Acho que também, de novo, esse é um dilema para governos que tendem a imprimir um ímpeto regulatório maior. Eu quero regulamentar. E eu acho que é legítima a discussão sobre regulamentação, é legítima no mundo inteiro. Mas quando você vai... Qual é o limite de regulamentar e você cercear alguma ou outra voz, né, de se manifestar? Isso é um tema, acho que é um tema do momento, inclusive. Nós vamos discutir isso aí no próximo ano. Não tem, acho que, ambiente para um grande projeto de regulação, mas já está pautado, o Congresso está pautado, o Executivo pautou alguns instrumentos que vão balizar o funcionamento de redes. Dependendo do remédio que for adotado, gera reação. Gera reação. Não tem como controlar. A dosimetria. A dosimetria. A dosimetria. O remédio mal administrado mata o paciente. Né? Isso aí é um jargão, mas que, nesse caso, acho que tem que ter uma cautela aí, porque a gente pode ter, às vezes, um fim muito nobre sendo usado para outro fim que não seja tão nobre assim. Eu tenho algum receio do que pode vir disso. Não pela assim, eu tenho certeza que há uma boa vontade de fazer com que menos crimes sejam cometidos nas redes, que exista uma responsabilização mais assertiva e tudo mais. No entanto, eu tenho medo de como isso será aplicado. Como assim, o que eu quero dizer com isso? No meu caso, o Flow, como canal, ele trata de diversos assuntos que podem ser considerados tabu, ou até o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está falando de política e dependendo do que estará na vez, a gente conceder a um órgão público, que provavelmente será assim,
a possibilidade de dizer o que pode, na verdade, o que é considerado mentira, o que não é considerado mentira. Ou dizer que as redes sociais terão o dever de cuidar daquilo que pode ou não ser dito, ou sei lá, impedir que crimes sejam cometidos, ou discurso de ódio, ou fake news. Eu posso não estar fazendo nada disso, mas de forma preventiva sofrer algum tipo não sei, não de censura, mas imagina que se eu sou o dono, eu sou responsável por uma plataforma e eu responderei judicialmente caso algum usuário da minha plataforma, sei lá, ponha ali algum vídeo que tenha a ver com discurso de ódio. Se a gente está falando de algo da escala do YouTube, que assim eu não sei nem exatamente quantos, assim, anos em tempo de vídeo sobem para a plataforma todo dia, né? Então, assim, é uma quantidade absurda de vídeos que vai para a plataforma e eu suponho que exista alguma dificuldade para, mesmo com ferramentas de inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, para ver ou para auditar tudo isso, né? Separar uma coisa de outra. Separar uma coisa de outra. Então eu fico pensando se... Claro que assim, no meu... Eu me uso como exemplo, mas eu suponho que como a gente tem uma proximidade com a plataforma e tudo, com as plataformas, por causa do tamanho, do flow e tudo mais, a gente consegue... de forma mais fácil, talvez, ou entrar em contato e dizer o que está acontecendo e tal. Mas a galera que está só pondo opinião na internet pode ter algum tipo de problema ao falar desses assuntos e a plataforma, com medo ou com algum tipo de receio de sofrer judicialmente, de certa forma, enterrar aqueles assuntos ali. Né? Então, isso, assim, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas eu tenho medo dessa possibilidade. Sabe? E essa é apenas uma das possibilidades do que pode vir com... E eu não estou dizendo que não é para ter nenhum tipo de regulamentação. Eu só gostaria que isso fosse feito com cuidado e com a participação da parcela da sociedade que lida com isso diretamente. Né? Então, assim, eu não sei se quem estava pensando em tudo isso, quem debateu, quem chegou às conclusões e, enfim, tá com o projeto pronto e entende do que está acontecendo ali, se esses caras realmente entendem do que é rede social e internet. Tá? Em geral, a gente vê que a galera lá não entende muito de quase nada. Eu acho que não entende, não. Hein? Então os caras falam do Elon Musk, por exemplo, ou do Facebook, ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu tenho... O meu receio não é com a regulamentação, é com a má aplicação de uma lei que tinha sei lá, alguma virtude. Né? A sua apreensão acho que é factível pelo seguinte: tudo que demanda prevenção no âmbito da liberdade de expressão é delicado. Uhum. Porque quando você tem que ser preventivo, você vai ter que adotar algumas regras que são meio que transversais. Então, assim, se para evitar eventuais punições, eu preciso restringir o conteúdo, por exemplo, político, na rede, é provável que muitas plataformas já antecipem isso. Sim. Então, assim, exato, o conteúdo político vai ter menor alcance. Você tem razão. E aí você está, de alguma maneira, já tem um impacto. Porque você está diminuindo o alcance e a distribuição daquele conteúdo que tem uma finalidade política, mesmo que seja correto, dentro da lei e tal. Então, quando é prevenção, é sempre difícil, porque, de novo, é medicação que se aplica. A medicação não pode matar o paciente. Né? Então, sempre é a modulação disso. Regulamentação, me parece que todo mundo defende. É igual a paz mundial. Né? Sim, é igual... Todo mundo quem faz a guerra, né? O Putin defende a paz mundial. Sim. Garanto para você que se ele vier um dia, se você convidá-lo aqui, ele vier, ele vai defender a paz mundial. Né? Quando você fala em regulamentação, parece que é uma expressão... Todo mundo concorda que tem que ter um tipo de baliza. Agora, o problema é como ela vai ser introduzida num debate político. Não são especialistas discutindo. É verdade. São parlamentares que têm outros vieses. E nesse momento nós estamos, né, neste bendito ano de 25, às vésperas de 26, às vésperas da eleição, e nós temos interesses completamente diferentes em relação ao caso, em relação ao uso das plataformas, em relação ao espaço que se vai dar para este assunto ou para aquele assunto. Né? Hoje há a dimensão por parte dos partidos de que dificilmente alguém vai ganhar a eleição se não tiver o apoio
souber usar as plataformas e as redes sociais de maneira eficiente. Não, a gente viu É um o instrumento impacto dela. de um impacto brutal. Né? A gente viu tanto ano passado, quanto em 22, quanto em 2018 também, o papel das redes sociais nisso tudo. Agora as coisas estão um pouco mais complicadas, com certeza, especialmente porque tem a popularização das ferramentas de inteligência artificial, deepfake, vozes que não vêm da pessoa para valer, mas isso tudo mostra como é muito delicado qualquer tipo de tentativa de regulamentação do como proceder e de como encaixar a função e as ferramentas das inteligências das redes sociais no processo democrático, né? Quer dizer, no processo eleitoral. Então, com certeza, assim, a gente viu já, inclusive, o Bolsonaro em 18, que não tinha muito tempo de TV, mas ele era muito forte muito forte nas redes sociais, né? Em 22, aqui a gente também viu isso. A gente viu o ano passado aqui em São Paulo o uso das redes sociais, o que aconteceu e tudo mais. E assim, será um problema que a gente vai precisar lidar para o ano que vem, com certeza, mas a sociedade precisa que isso seja feito de forma inteligente, né? Para que a gente não mate o paciente, como você está dizendo. Mas eu acho que não vai ter aprovação, não. Um ano eleitoral como esse. É difícil chegar a um consenso. Acho que a tendência é que fique muito mais na mão do judiciário. Como tem sido De novo.